Então, hoje a gente vai fazer o conteúdo de lista. Então, é em modo não tão lento, porque lista nós vimos em FUP. A gente vai revisar a lista e a nossa aula de hoje é uma aula de revisão. Então, vamos nós, que a gente tem 1 hora e um trisquinho. Então, para guiar, vocês vão fazer um exercício livre, aberto, que nem a gente fez no notebook. Vocês vão criar as próprias listas, preencher e fazer o que vier dando na cabeça de vocês. O objetivo é aprender a manipular a estrutura. Inserir no final, remover do final, inserir no começo, percorrer, percorrer imprimindo, entendeu? E aí, para guiar numa lista de competências, aqui na atividade do array, que é a primeira, dentro das descrições, tem a lista de competências do que é que você deve saber quando lida com listas. Então, criar uma lista vazia, aqui tanto para uma lista de primitivos quanto para uma lista de objetos. Criar uma lista vazia, criar uma lista preenchida, adicionar e remover do final, fazer impressão formatada, criar um array de elementos em sequência, criar um array de elementos aleatórios, acessar por índice, utilizar for range, utilizar for indexado e todo esses catatal de coisa aqui, tá? Então, quando vocês forem fazer a prática, vocês vão fazer a prática nessa atividade aqui e vão enviar. Assim que vocês terminarem, vocês enviam o código de teste de vocês. Eu quero que vocês façam o push na hora da aula. Não quero mais isso um push por semestre. Terminou a atividade, faz o push da atividade. Ok? Eu vou fazer o início, vou dar um tempo para vocês praticarem o que eu acabei de mostrar, aí eu volto e faço a segunda parte, tudo bem? Então a gente vai fazer uma revisão razoavelmente rápida do conteúdo que a gente já viu. Então, número 1, diz. Array. Número 1, existe uma diferença entre criar uma referência e criar uma lista, porque uma lista também é um objeto. Então, quando você cria uma lista, você pode dizer que ela, por exemplo, é uma lista de números. Isso daqui não é criar a lista. Isso é criar uma referência para armazenar a lista. Eu crio a lista quando eu faço isso. Se eu fosse fazer a forma explícita, seria assim. Seja uma lista, vou chamar aqui de lista 1 e lista 2. Lista 2 é um array de número e eu crio ele com um novo array de números. Agora ele se parece com um objeto sendo criado, sim ou não? Sim, é um new aqui que cria um objeto. Então, isso daqui é o que a gente chama de açúcar sintático. Açúcar sintático é uma outra forma, ou então uma forma, uma exceção na regra da própria linguagem para simplificar algo que você usa demais. Então, isso é o açúcar sintático para criar uma lista. Ao invés de você dar o new, você pode só colocar os quadradinhos. E isso é o açúcar sintático para você definir uma lista. Ao invés de você dar o new, você cria, ao invés de você dizer que é um array, você pode colocar só as caixinhas no final do tipo. Beleza? Então, como a gente vai trabalhar tanto com tipos primitivos como com tipos do usuário, eu vou criar aqui uma classe do usuário. A minha classe vai se chamar pet. E o meu pet vai ter uma espécie. Espécie vai ser um string. E eu vou fazer aqui o constructor, que vai receber a espécie, que é um string. E vou fazer a atribuição. This.espécie recebe espécie. Vossas Excelências são Antônia Clenda e João Lucas. Chegou alguém depois deles? Tá, antes deles, na verdade, né? Depois, depois é difícil. Chegou alguém. É que nem, papai, amanhã eu brinquei muito. Eu já lancei. Então, bora aqui, ó. Então, só para a gente poder ter a experiência de. Eu vou fazer aqui um public get espécie que vai retornar a espécie.
Só para a gente poder trabalhar tanto com listas de primitivos, números e strings, como listas de tipo, como no caso aqui o pet. Então, se eu quisesse criar Wilton e Thalita, se eu quisesse criar aqui uma lista de pets, seja animais, os animais que eu já tive, é um pet lista, e os animais que eu já tive são new pet, eu já tive na minha casa galinha, também já tive new pet preá, também já tive new pet cachorro. O que mais que eu tive na minha casa? New pet, já tive um carneiro. Já tive galinha, preá, cachorro, carneiro. O que mais eu tive? Tive coelho. Coelho. Pronto, só isso. Ok. Então, vocês percebam que quando eu vou criar, isso se eu quisesse criar preenchido, tá? Para criar preenchido aqui, eu posso só colocar os valores aqui. Mas para criar preenchido uma lista de objetos, eu preciso dar um new. Ou então eu não estou criando os objetos. Tudo bem? Tudo bem? Não tem como eu colocar numa lista de animais, eu vou lá e coloco um gato. Gato não é um pet. Gato é um string. Se eu quero transformar isso num pet, novo pet, gato. Isso daqui é um objeto pet. Isso daqui de dentro é só um texto. Eu criei um objeto pet baseado nesse texto. Tá? Então, eu consigo criar vazio, eu consigo criar preenchido, tanto lista de animais quanto lista de pets. Essa regra de eu escrever aqui com o array também funciona para cá. Array de pet. Ok? Para inserir no final, como é que eu insiro no final? Lista 1 ponto push. Seria o 10 no final. Para inserir no final da minha lista de animaizinhos. Animais ponto push. Quero colocar um morcego. Novo pet morcego. Botei um morcego lá na minha lista de animais de estimação. Mesma coisa. Para inserir no começo, como é? Você lembra ainda? Lista 1 ponto unshift. Então eu vou colocar o -1 no começo dessa lista de números. E para inserir no final, para inserir no começo da lista de animais, animais ponto unshift de, eu vou ter também uma lagartixa. 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 Aqui porque eu estou criando a minha lista preenchida. Coloquei assim um embaixo do outro só para ficar bonitinho de ver, mas poderia ser assim também. Então, na minha lista de números vão ter os números, e na minha lista de animais vão ter os animais. Como é que eu faço para remover do fim? Números ponto pop. Então, pop remove do fim, remover do fim, animais ponto pop. E para remover do começo? Shift, números ponto shift. Se você colocar o mousezinho, ele vai dizer, ó, remove o primeiro elemento de um array e o retorna. E para remover o primeiro dos animais, animais.shift. Se você quer mostrar os teus elementos e eles são primitivos, basta dar o console.log. Console.log, números. E aí, se você fizer isso, o que é que vai sair? 1, 2, 3, 5, 7, 2, está aqui, ó. Teu console.log. Mas se você tentar imprimir
uma lista de objetos, pessoas, você não vai conseguir. Ele vai só dizer que são pessoas não, né? Animais. Você vai dizer que são vários elementos do tipo pet, tá vendo? Pet, 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 pet. Para conseguir imprimir isso daqui, você precisa de dois passos. Primeiro, você vai precisar de um toString. ToString retorna this.specie. E depois, você vai ter que transformar de animais para os nomes dos animais. Eu vou dar um pulo agora para uma coisa que a gente só vai ver no final da aula, mas eu vou utilizar isso daqui só para a gente conseguir imprimir os animais. To.map, para cada animal, eu vou pegar animal.toString. Final da aula, a última coisa que a gente vai ver é o map, só que eu preciso dele agora, porque eu preciso transformar uma lista de animais numa lista dos nomes dos animais. E o que o map faz é isso. Ele pega uma ação, que no caso a minha ação é para cada animal eu vou transformar em quê? No nome do animal, e eu saio de um vetor de animais para um vetor de nomes. E agora eu consigo mostrar os meus animais. Galinha, preá, cachorro, carneiro e coelho. Tudo bem? Vamos lá, devagar. Então, número 1, eu tenho que saber criar a minha lista. Está criado. Número 2, tenho que saber criar já com elementos. Beleza, criamos. Número 3, se eu precisar, se eu precisar, eu tenho como inserir no final ou no começo e remover do final ou do começo. Então, tá aqui. Se eu quiser imprimir, aí a gente vai precisar de algumas outras manipulações. Se fosse só imprimir de qualquer jeito, bastava jogar ele dentro do console.log. Só que muitas vezes eu vou precisar de uma forma de impressão que não é essa daqui, que não é com a vírgula, que não é com as chaves. E aí, para isso que a gente tem o join. O join define qual é o separador entre os elementos. Os elementos estão separados pelo quê aqui? Vírgula, espaço. Se eu quisesse separar eles usando dois pontos, eu diria que eu vou juntar tudo utilizando dois pontos. Então, se eu fizer isso, eu vou ter 1, 2.2, 2.3, 2.4 até o final. Ah, mas eu queria os colchetes. Então, você pode adicionar manualmente. Bota o colchete no começo, bota o colchete no fim. Então, agora eu vou ter o quê? Colchetes, os números unidos por dois pontos e colchetes no final. Se eu quiser vírgula espaço, basta dizer que aqui entre os elementos eu vou ter o quê? Vírgula espaço. Está aqui o meu vetor de novo. Só que agora formatado da forma como eu quero formatar. Diz. Falou alguma coisa? Vamos tentar fazer a mesma coisa para o elemento de aqui. Ó. Vou tentar juntar os meus animais colocando vírgula. Vamos ver se dá certo. Galinha, vírgula, preá, vírgula, cachorro, vírgula, carneiro, vírgula, coelho. Quando eu mandei juntar com vírgula, automaticamente ele chamou qual função para transformar para texto? ToString. Se eu não tivesse o ToString e tentasse fazer isso, ele ia dizer que não sei juntar esse negócio. É um monte de objeto, 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 objeto. A partir do momento que eu jogo o ToString, ele sabe como transformar esses elementos em texto. Galinha, vírgula, preá, vírgula, cachorro, vírgula, carneiro, vírgula, coelho. Se eu quiser colocar as chaves, basta chegar aqui e colocar as chaves. Chaves no começo, chaves no final. Galinha, preá, cachorro, carneiro, coelho. Entre chaves. Beleza? Bora pro próximo. A gente também tem que saber como acessar e percorrer os elementos. Então, seja bem-vinda. Ajeitou o quê? Que bom, meu bem. Fico muito feliz.
A estrela mais brilhante do firmamento social dessa aula voltou a brilhar. Vamos nós. Vossa Excelência é a Emily. Só botar na chamada. Vamos nós aqui, ó. Se a gente for olhar na nossa lista, eu preciso de quê agora? Fazer a impressão formatada, foi o nosso join. E agora criar um array com elementos em sequência e com elementos aleatórios. Para criar um array, eu tenho que saber acessar os elementos. Isso aqui eu posso ignorar, tá? Para acessar os meus elementos, eu posso usar os índices. Por exemplo, eu quero alterar esse 1 aqui por -7. Como é que eu posso fazer isso? Esse 1 bem aqui, eu quero colocar o -7. Pode tirar o primeiro. Ou então, números na posição 0 recebe -7. Esse cara aqui é o elemento da posição 0. Então, no 0 eu estou colocando o -7. Eu consigo acessar tanto para a leitura quanto para a escrita, que é um acesso de escrita. Eu estou alterando o valor, utilizando o índice. Então, se eu posso fazer isso, eu posso... Vou apagar isso aqui, tá? Eu posso percorrer para cada... Puxar aqui para baixo. Começando do primeiro número, indo até números.length, um número por vez. Ó. Começando do índice 0, indo até o último elemento, um elemento por vez. Eu vou fazer o que aqui? Console.log números, na posição I. Observe que se eu mandar imprimir números, ele vai imprimir o vetor inteiro. Eu não quero o vetor inteiro, eu quero um elemento do vetor. Números na posição I. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 3. Okay? Outra forma de fazer esse for é o for range. Para cada elemento de números, console.log elemento. Se nesse eu preciso do índice, nesse daqui eu não preciso do índice, porque eu estou copiando elemento por elemento, número por número, para dentro dessa variável, fazendo uma cópia e imprimindo essa cópia. Beleza? Vamos para a parte mais complicada da aula logo. Bora. O que é o complicado? Quando eu faço esse tipo de acesso, eu consigo alterar objetos, mas não consigo alterar primitivos. Bora para lá entender o que é o problema. Se eu fizer isso, seja A recebe 5, seja B recebe A, B recebe 7, quantos números eu tenho aqui nessas três pequenas linhas? Quantos números eu tenho aqui nessas três pequenas linhas? Não. Bora lá, vou repetir a pergunta. Vou repetir a pergunta. Criei isso daqui, tá? Tirar o number, que vocês sabem que são números. Primeira pergunta. Se eu colocar 7 no B, eu estou alterando o A? Essa é a primeira pergunta. Por que não? Porque o A e o B são números, e números são primitivos. Primitivos são copiados de um lugar para o outro. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou copiando o valor de A para dentro de B. Então, eu tenho dois números. Beleza? Se eu alterar o B, eu estou alterando o A? Não. Só que se eu fizer isso, seja C igual a new pet um ouriço, seja D recebe C,
C.set, eu vou criar um set aqui, tá? Public set espécie recebe um valor que é um string, retorna nada, des.espécie recebe valor. Estou com set aqui. Set espécie recebe ouriço. Eu estou alterando o ouriço, sim ou não? Pode ser que sim, mas eu não sei. Tudo bem? Entendeu o seu chute? Tá valendo um bombonzinho. Valendo um din-din da tia ali. Pega o din-din bom, aquele din-din ali, misericórdia. Vamos lá, vamos para a resposta, tá? Entender isso daqui é a primeira parte do problema. Um número, uma string, um booleano, a gente poderia pensar neles como primitivos. Você não tem que dar um nil para criar esse negócio. Se você não tem que dar um nil para criar esse negócio, esses elementos eles são copiados. Então, quando eu faço isso, eu estou criando uma nova variável com um novo espaço de memória e copiando a informação. Então, quando eu faço a alteração aqui do B, eu estou alterando o B, porque o B tem o próprio espaço de memória dele. Tudo bem? Só que em elementos que você precisa dar o nil, ele só é criado quando você dá o nil. Então, eles não são manipulados por cópia, eles são manipulados por referência. Significa que o D também é o ouriço. Os dois apontam para o mesmo objeto. Então, quando eu estou colocando esse monte de S's, eu também estou mudando, entenda, o C, porque o C e o D olham para o mesmo bloco de memória. São o mesmo objeto. Exato. Ah, verdade, ó. Se eu fizer, obrigado. Todo mundo, ninguém estava entendendo porra nenhuma e os bocó não aviso. Pronto, agora sim. Quando eu altero o D, eu também estou alterando o C. Agora dá certo. Sim, eu estou alterando o C. Por quê? Porque eu só tenho um único objeto que está sendo criado aqui e ele é passado, tanto passado por parâmetro, quanto passado para construtor. Toda vez que você faz uma atribuição, você não está copiando o objeto. Você está só movendo a referência, né? Você está só copiando a referência. Quantos ouriços eu tenho? Quantos ouriços eu tenho? Por quê? Porque só teve um nil. Só quem cria o objeto é o nil. Se você fizer 500 milhões de atribuições, você continua com o mesmo ouriço. Todos eles só tem mais elementos apontando para ele, ou seja, só tem mais variáveis referenciando o mesmo objeto. Nos números você está fazendo cópia. Primitivos você faz cópia. Objetos você não faz cópia. Só está referenciando. Ok, então vamos agora entender o que é o problema. Quando você faz esse tipo de laço, você está vendo esse laço daqui de baixo? Você está fazendo uma atribuição. Esse cara, entenda, é uma atribuição do elemento que está aqui. Então, quando eu estou trabalhando com números, se eu tentar fazer elemento mais um, eu estou alterando a cópia. Eu não estou alterando o original, porque primitivos são passados por cópia. Só que se eu estivesse fazendo isso com animais, para cada elemento de animais. Elemento ponto set espécie. Vou colocar um x na frente de todos eles. X mais elemento ponto get espécie. Então, para todos eles, eu vou pegar o nome dele e colocando um x na frente. Aí virar um X galinha, X preá, X cachorro. Fiquei com fome agora. É o X bacon, X burger, X eggs. O X é de quê?
Cheese deve ser de cheese mesmo, de queijo, né? Cheeseburger é hambúrguer com queijo. Nunca tinha pensado nisso, não, que o X apresentava queijo. Primeira vez. Por que que aqui eu consigo alterar e aqui nos números eu não consigo alterar? Porque no número ele é passado por cópia. Esse elemento aqui é a cópia do elemento original, é um novo bloco de memória. Só que no caso aqui eu estou fazendo uma referência. Eu não estou copiando um novo objeto, um novo patch. Eu recebo a referência do patch original e por isso eu consigo modificá-lo. Sucesso? 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 Então, vamos dar sequência aqui à nossa vida. Então, eu tenho esse tipo de percorrimento indexado e o tipo de percorrimento sem índice. Vamos usar aqui o nosso percorrimento. Ó, quando você for mandar seu código, pode mandar esse código grandão. Vai fazendo coisa, testando. Vamos criar um vetor. Se você quiser, você pode ir comentando para não baldear muito. Vamos criar um vetor com os valores de 0 até 50. Criar ele vazio. Minha lista vai ser uma lista de números. Ó, um erro muito comum é esse, ó. Let igual a 0 e menor do que 20 e mais. Lista ponto push e. O que é que tá errado no meu código aqui? Ups. Foco. A lista não foi criada, tá? Ele vai te avisar logo, você vai lá e pinga, cria a lista. Console.log lista.join separando por vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, ó, todo mundo da lista. Até o 20. Só que se eu quisesse colocar agora valores aleatórios dentro da minha lista, valores aleatórios precisam de 2 passinhos a mais. Eu preciso fazer um random para gerar um número entre 0 e 1. E depois que eu faço o random, eu tenho que pegar esse intervalo que só está entre 0 e 1 e esticar ele até onde eu quero. Então, se eu quero números de 0 a 30, eu multiplicaria isso daqui por 30. Agora, eu tenho valores que vão de 0 até 30. Peguei o valor que era de 0 a 1 e multipliquei por 30. Agora, eu tenho de 0 a 30. Mas se eu quiser só os valores inteiros, aí eu faria o quê? Math.floor. Pego o piso. Aí agora eu tenho valores aleatórios entre 0 e 30. Vamos ver aqui a minha lista. Acessar por índice, for range, for indexado, ok. Eu vou só ver o negócio dos encontros. Vocês pegam a atividade de vocês e começam a fazer, tá? Pega isso daqui que a gente testou, escreveu, brincou e tenta fazer do teu jeito. Cria a tua lista, adiciona no final, adiciona no começo, remove, adiciona um patch, tira o patch de dentro, vê se ele ainda está vivo, ok? E aí percorre os elementos e por aí vai. E aí eu volto já já.